Agora, ontem teve um discurso ali em Washington do deputado licenciado que está nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, ele e Paulo Figueiredo falando a respeito do encontro de hoje de Mauro Vieira e do secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio. Eles dizendo que, claro, esse momento é um momento interessante de abertura de portas aí entre os dois países, que isso de fato tinha que acontecer, mas não quer dizer que o Brasil não vai ser punido por conta ali das sanções impostas a Jair Bolsonaro, o julgamento do 8 de janeiro e que a Magnitsky vai perdurar e que outras sanções vão acontecer aqui para as autoridades brasileiras. E o Capelli trouxe hoje na coluna, não sei se a matéria de hoje é de ontem, tá, Capelli? De hoje. Matéria de hoje falando sobre a possibilidade eleitoral de Eduardo Bolsonaro, porque ele está sendo investigado nessa ação que trata da coação no curso do processo aí do 8 de janeiro, em que ele estaria lá se movimentando, articulando com as autoridades norte-americanas. Então ele acha que será possível sim se candidatar no ano que vem. Exatamente, a despeito de como se movimentam ministros do STF. A ala majoritária do STF, eu conversei com ministros que integram essa ala majoritária, acredita que Eduardo Bolsonaro ficará inelegível porque será condenado nesse inquérito que investiga se houve coação no curso do processo, que é o seguinte: Eduardo Bolsonaro atuou junto à autoridade dos Estados Unidos para sancionar juízes brasileiros que perderam visto, e no caso de Alexandre de Moraes, que teve a pior das sanções por meio da lei Magnitsky. E os ministros do STF avaliam que Eduardo Bolsonaro teria praticado, então, incorrido no crime de coação no curso do processo para tentar alterar o rumo do julgamento de Bolsonaro, que acabou condenado por golpe de Estado. Eduardo Bolsonaro disse que não agiu de forma criminosa, porque o que ele teria feito seria apenas levar as informações do que acontecia aqui no Brasil aos Estados Unidos, que a decisão das sanções foi do governo dos Estados Unidos e não dele, Eduardo Bolsonaro. Bom, questão de mérito à parte, Eduardo Bolsonaro acredita que será candidato à presidência da República, a despeito dessa investigação que tende a condená-lo, porque ele acha que não haverá uma condenação, porque ele aposta na pressão dos Estados Unidos, inclusive por meio dessas reuniões que começam a acontecer hoje entre Marco Rubio e Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, para que ele, Eduardo, possa se candidatar à presidência. Eduardo Bolsonaro acredita que uma condenação por coação do curso do processo seria interpretada pela Casa Branca como uma afronta ao próprio governo Trump, porque foi Trump que decidiu sancionar Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky. E a gente lembra também que dias atrás teve um outro movimento do governo dos Estados Unidos de reforçar as sanções a Alexandre de Moraes. 2 dias atrás, o governo dos Estados Unidos soltou um comunicado no qual disse que Alexandre de Moraes errou ao prender e ao acusar ali Felipe Martins, assessor internacional do ex-presidente Bolsonaro, dizendo que Martins teria ingressado nos Estados Unidos para tentar fugir em 2022 e disse que aquele documento ali foi falsificado e que Moraes usou um documento falsificado, se baseou em um documento falsificado ao fazer determinações contra Felipe Martins. Ou seja, a Casa Branca, mesmo com essa aproximação de diálogo entre Donald Trump e o presidente Lula, a Casa Branca reafirmou as críticas que tem feito a Alexandre de Moraes, colocando-o novamente como um violador de direitos humanos. Então, essas negociações hoje, Neila, eu acho que será um dia-chave para a gente saber o termômetro de como se dará esse diálogo de Mauro Vieira com Marco Rubio. Marco Rubio, que é o chefe da diplomacia norte-americana, destacado por Donald Trump para negociar com o Brasil. Hoje a gente vai saber o tom, se é um tom mais de conciliação, de vamos acalmar, ou se não, se Marco Rubio vai bater na mesa e dizer, olha, a gente quer que o Brasil faça isso, isso e isso, para retirar as tarifas impostas a produtos brasileiros e talvez rever vistos de ministros que foram retirados também, né? A gente lembra que a maioria dos ministros do STF perdeu o visto de entrada nos Estados Unidos, inclusive Barroso, que decidiu se aposentar e foi bastante impactado por essa perda do visto. Isso eu acredito que possa estar na mesa de negociações, mas retirar a lei Magnitsky a Alexandre de Moraes, acredito que seja muito difícil. Então hoje a gente vai saber como vai ser o tom dessa conversa inicial entre Mauro Vieira e Marco Rubio.
Palácio do Planalto aposta que será uma conversa cordial, amigável, que vai fazer, né, Brasil e Estados Unidos selarem uma paz, né, duradoura. Já Eduardo Bolsonaro e integrantes da oposição acreditam que será apenas o início de uma dura negociação entre os dois países. A conferir, reunião marcada hoje para as 2 horas da tarde lá nos Estados Unidos, 3 horas da tarde, horário de Brasília. Capelli, obrigada. Obrigada pela análise, pela participação. E você que está em casa, quer ver as notícias do Capelli, a coluna está lá no portal metrópolis.com. Lá no cantinho tem colunistas, o nome dele está lá, você vai achar fácil. Obrigada, Capelli. Forte abraço. Tchau, tchau.